Você já parou para se perguntar o que é ser docente? Já refletiu sobre essa questão? Pois é sobre ela que a gente vai pensar hoje. Olá pessoal, professor Daniel Garcias aqui e vamos para mais um Círculo de Cultura, agora trazendo para vocês uma reflexão muito bacana que é a respeito da nossa atividade, ser docente. Então, primeiramente, dá um pause, reflete um minutinho e pensa, o que é ser docente para você? Para nos ajudar a refletir sobre essa questão, nós temos um artigo de apoio e esse artigo é fruto de uma pesquisa desenvolvida pelas professoras e pesquisadoras Catiana Gaforelli e Cita Santana. A pesquisa gerou um artigo que se chama A Docência nos Dizeres dos Professores da Educação de Jovens e Adultos. Basicamente, as pesquisadoras conduziram uma série de entrevistas onde elas perguntaram a 5 docentes o que é ser docente e analisaram essas respostas. A compreensão de importância da pesquisa parte do princípio que a perspectiva dos professores é a razão que vai produzir a visão sobre ensino no discurso dos próprios professores. E compreender como o professor se percebe como docente, compreender a forma como ele enxerga a docência, é parte do processo em que nós podemos desenvolver políticas públicas que vão favorecer a formação contínua desses professores para que a gente tenha um refinamento das concepções de docência e que a gente possa repetir continuamente esse processo. Refletir sobre a nossa atividade docente, compreender a atividade docente, elaborar políticas públicas que atendam às perspectivas colocadas em suas limitações ou potencialidades e, a partir disso, refinar o nosso processo, a nossa visão. Muito bacana pensar que a concepção de ensino aqui avaliada, ela partiu de um processo de escuta, então é necessário entender como o próprio professor se vê como docente, e a partir desse processo de escuta que ativa não só a memória social do professor, mas a sua própria percepção sobre a sua atividade, é que você tem ferramentas para as políticas públicas e para a formação contínua. Então retomamos a pergunta, o que é ser docente? No caso da pesquisa, 5 professores, 5 docentes foram entrevistados. E é muito interessante que basicamente na fala deles há uma perspectiva que privilegia a prática pedagógica da sala de aula. Eu imagino que você, ao refletir sobre o que é ser docente, caminhou, muito provavelmente, um pouco próximo disso também. Um dos professores falou, é a oportunidade de transmitir conhecimento. Outro é a interação, é o crescimento que eu tenho conhecendo outras realidades. Outro é transmitir o que a gente aprendeu, passar adiante. Outro é troca de experiências, valorizando aquilo que o aluno, o estudante possui, vivenciando, planejando a docência a partir do que eles vivem. E um outro professor também fala em transmissão de conhecimento a partir de uma fala que fala na contribuição do processo de ensino-aprendizagem. É bem provável que você, assim como eu, pense na atividade docente privilegiando a atuação em sala de aula e a prática pedagógica de sala de aula. E é a partir desta perspectiva que é considerada um pouco limitada porque se limita ao ensino. Ser docente não é apenas ensinar, não é apenas participar da mediação no processo de ensino. É que nós estamos chamando essa discussão. Que tal a gente pensar um pouco também na docência a partir da pesquisa e da extensão? Porque docência é pesquisa, é ensino, é extensão, é relacionamento com a comunidade escolar, é gestão escolar. Mas, obviamente, até por conta da nossa dinâmica, é muito mais fácil, mais cômodo e até mais cotidiano para nós pensar a docência a partir da simplicidade da prática pedagógica em sala de aula, que nem é tão simples assim. Muito bacana.
Para fortalecer esta reflexão, para ampliar a visão do saber docente, as autoras consideram a pesquisa do Maurício Tadif, que coloca para nós uma série de posicionamentos para a origem do saber docente. O que é ser docente? E melhor do que isso, o que um docente precisa saber? De onde vem o saber docente? Onde nós aprendemos tudo isso? Tardif, ele considera alguns aspectos, e esses aspectos aqui a gente separa em 4 campos de conhecimento que nos complementam. Primeiramente, nós temos a experiência pessoal. Todos nós, enquanto professores, ao chegar na escola, ao entrar na universidade, ao sair da universidade, ao iniciar a atividade docente, trazemos conosco uma série de saberes que foram construídos na nossa própria vida e que nós estamos trazendo de experiências diversas, desde os professores que nós conhecemos enquanto estudantes, até os professores da nossa formação em nível de graduação, mestrado, doutorado, e a nossa vivência com as pessoas que a gente conhece, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os programas que a gente assiste, com as músicas que a gente ouve. Nós temos um conhecimento que é fruto da nossa experiência pessoal e isso também nos compõe enquanto docentes. Nós temos o conhecimento teórico, aquele que é fruto da produção científica, que vai atuar na formação de professores e que, portanto, vai se estabelecer como um campo de conhecimento e que, na maioria das vezes, nós vamos acessá-lo através de uma instituição de ensino, de uma universidade. Então, obviamente, enquanto docentes, você não tem conhecimento teórico apenas na universidade. Você continua se aprimorando, você lê livros, você assiste vídeos, você busca conhecimento. Mas esse conhecimento teórico também pode ser encontrado, e muitas vezes é encontrado, na formação institucional, formal, que tem uma grade curricular, uma matriz que privilegia determinados aspectos dos saberes e que nos prepara, portanto, para o conhecimento prático, aquele conhecimento que nós desenvolvemos a partir do momento que nós pisamos na sala de aula. E quanta coisa muda a partir do momento que a gente pisa na sala de aula, não é verdade? Olhar para os nossos textos, para as discussões teóricas, olhar para a realidade e tentar equilibrar essa balança é também um ponto de construção do saber docente. E parte dessa construção, não podemos ignorar, vem também da interação com os nossos pares. Aqui está, inclusive, um dos pontos centrais da nossa proposta em realizar círculos de cultura. É que nós possamos ter momentos de discussão, de conversa com nossos pares e que possam engrandecer a nossa prática docente, o nosso saber docente e a nossa própria construção individual enquanto docentes. Eu, particularmente, assim como acredito que vocês também, volta e meia estou conversando com meus colegas, tenho já longos anos de conversas e muitas indicações de livros, de ações, de atitudes, de abordagens que vêm a partir de colegas que eu vejo, que eu conheço. Não é uma formação institucional, mas é construção de conhecimento docente também. Então nós temos esses 4 campos de saberes, de origem de saberes, que segundo Maurício Tardif, forma um docente. A experiência pessoal, o conhecimento teórico, a formação institucional e o conhecimento prático. A experiência pessoal ligada tanto aos nossos círculos familiares, vizinhança, colegas, programação, músicas, quanto à interação com os nossos pares. O conhecimento teórico, individual e institucional, a formação de professores. A formação institucional, lastreada em um currículo formal e livros, e o conhecimento prático. Então, este amparo é para nos ajudar a refletir sobre a nossa composição docente. Onde eu estou buscando a minha formação docente? Onde eu tenho me formado historicamente falando? O quanto vem da minha experiência pessoal? O quanto a minha atuação traz da minha experiência pessoal, das minhas vivências
e está presente na sala de aula, o quanto é conhecimento teórico, fruto de formação, seja ela institucional, seja individual, o quanto vem de um conhecimento prático na sala de aula, na escola, na comunidade escolar, interagindo com meus pares. Este é um ponto para nós refletirmos. Pense agora aí o quanto você tem de cada um desses aspectos. Outro autor que as pesquisadoras nos apontam é o Antônio Nóvoa, e ele aponta os saberes docentes a partir de 3 aspectos. Mais uma vez, o saber da experiência. Esse saber vem com você, é parte de você, da sua vivência, da sua atuação. O saber pedagógico e o saber das disciplinas. Cada um de nós tem um conjunto de disciplinas. Eu, por exemplo, geografia. E há um conjunto de ciências dentro da ciência geográfica, e a ciência geográfica em si, enquanto um campo de saber, e eu preciso dominar esse campo de saber, mas eu também preciso dominar um campo de saber pedagógico, que é como ensinar geografia. E isso não se isola da minha experiência, da minha vivência, daquilo que eu sou, daquilo que eu trago. E o Antônio Nóvoa acha e aponta que nós devemos valorizar o campo da experiência. Porque, na perspectiva de Antônio Nóvoa, nós temos o saber científico, baseado, lastreado numa teoria, que se transforma também em praxis, mas vem do campo institucional, vem do campo científico, e temos o saber da experiência. Comumente, segundo Antônio Nóvoa, é valorizado o saber da experiência científica, ou seja, a experiência prática dos professores não se constitui no senso comum como produção de conhecimento. E ele critica isso. Antônio Nóvoa aponta que, olha, nós temos muita ênfase na teoria, temos muita ênfase nos saberes científicos produzidos, mas os professores, os docentes, eles estão nas escolas, na comunidade escolar, nas salas de aula, e eles estão produzindo saber. O quanto desse saber produzido na prática está sendo evidenciado cientificamente. E mais uma vez nós voltamos para a importância desses círculos de cultura enquanto um processo de formalização da construção do saber que está sendo feito em sala de aula. Vocês, docentes, são produtores de conhecimento. Para equilibrar essa balança, é necessário que a sala de aula, que a comunidade escolar, que a pesquisa, a extensão, o ensino da escola seja transformado em saber científico. E isso não é uma coisa fácil. Quantos de vocês escreveram um artigo científico nesses últimos anos de sala de aula? Já falo isso apontando a mim mesmo com autocrítica. Muito difícil escrever algo, produzir algo cientificamente, escrever um artigo diante de toda a nossa rotina. É um desafio que nós temos para superar. Aí entra desde a qualidade das condições de trabalho do professor até a nossa dedicação na escrita e na produção científica. É um desafio, é um dilema que nós temos. E eu entendo a dificuldade porque, pessoalmente também, produção acadêmica minha, enquanto professor dentro de sala de aula, é muito limitada. Porque é difícil a gente conciliar nosso tempo, é difícil conciliar a rotina de estudos, de preparação de aula, de correção de provas, de ensino, de pesquisa, de extensão, de produção científica. É um desafio que nós temos, mas nós temos que refletir sobre como fazer isso. Círculos de cultura pode ser um início. A sistematização do que está sendo discutido enquanto prática docente pode ser um caminho. É fácil? Não é fácil, mas pode ser um caminho. Há muito conhecimento na prática de vocês. Quantos professores aí com 30 anos de sala de aula, 25 anos de sala de aula, vivenciou e vivencia uma infinidade de desafios, dilemas, atuações, intervenções. E ele tem condições de contribuir, mas é uma voz que não é ouvida. Vamos refletir sobre como fazer nossa voz ser ouvida cientificamente, produzindo, apesar dos desafios. Então, Antônio Nóvoa aponta isso
E as autoras finalizam ampliando a visão de docência. Então eu convido você também, se é que você refletiu na docência como prática de sala de aula, eu convido você a pensar a docência além disso. Pesquisa, ensino, extensão, gestão escolar, ética política da atuação, tudo isso é trabalho docente. Planejar coletivamente é trabalho docente. Gerir uma escola é trabalho docente. Dominar tecnologias de ensino, trabalho docente. Investigação, pesquisa, o que é muito difícil muitas vezes da gente realizar, é trabalho docente. Participar das tomadas de decisão da escola, da comunidade escolar, é trabalho docente. Elaborar, participar das avaliações, sejam elas institucionais, sejam elas de aprendizagem, seja nas avaliações de larga escala, da forma que você pode contribuir, é atividade docente. Construir e participar politicamente da construção do currículo, nas relações da comunidade, nos trabalhos de extensão, é trabalho docente. E junto de tudo isso, a prática pedagógica em sala de aula também é trabalho docente. O nosso trabalho é muito amplo e é importante que nós possamos refletir sobre a amplitude desse trabalho e as diversas maneiras que nós podemos contribuir com ele. E para finalizar essa reflexão, eu quero que você pense um pouco sobre o que é ser docente, os caminhos de onde vem o seu saber docente, a amplitude da docência e como você se reconhece como docente da EJA. Quais saberes necessários para a docência nessa modalidade? A educação de jovens e adultos nos traz muitos desafios que são individuais. Quais saberes necessários para a docência na educação de jovens e adultos? Quais saberes podemos mobilizar para garantir uma EJA mais inclusiva? Não só para os nossos estudantes já matriculados, mas pensando em toda a comunidade escolar. Ou seja, os nossos pares, a comunidade do entorno da escola, os estudantes, todos que estão envolvidos no processo escolar. Pense sobre isso e vamos para mais um Círculo de Cultura. Obrigado.